Olá, eu sou o professor Alexandre Rezende e hoje estou aqui para falar com vocês sobre algo bastante importante. Como que eu posso aumentar a atenção do meu aluno em sala de aula? Vamos pensar sobre isso. Primeiramente, quando nós estamos em sala de aula, nós professores, agora estou falando de professor para professor, e todos os professores que estejam assistindo esse vídeo, e quem é estudante olha, observa isso, nós professores temos que criar estratégias importantes para que possamos engajar o nosso aluno na aprendizagem, não é correto? Só que a questão é, como que o cérebro funciona nesse sentido de captação de atenção? Esse é o ponto importante. Primeiramente, algo que é sempre importante deixar bem destacado é que o cérebro já tem uma motivação intrínseca para a aprendizagem. Desde que nascemos, qualquer informação que vai chegando pelas vias sensoriais, elas vão nos alimentando e vão alimentando o nosso cérebro, fazendo com que tenhamos níveis atencionais aumentados. Porque se aquele estímulo sensorial não trouxer algo interessante, geralmente o cérebro já perde aquela atenção. Quando somos bebês, quando algo importante chega de informação sensorial, se ela for interessante, pode perceber que o bebezinho ele já começa a ter um nível atencional já um pouquinho mais aumentado. Logicamente ainda não está amadurecido todas as vias atencionais básicas, importantes para depois para a vida, tanto jovem quanto adulto. Mas o bebê, com exceção nos primeiros meses, primeiro, segundo mês de vida, que ainda ele não tem nem força ainda no pescocinho, tanto que o bebê recém-nascido, você mexe a cabecinha dele fica bem soltinha. Então, na verdade, as respostas mesmo que ele tem é justamente se você chama atenção, ele olha, mas ele perde a atenção rápido. Mas isso é uma questão de, logicamente, ainda está amadurecendo os circuitos atencionais. Mas à medida que vamos desenvolvendo, logicamente, vamos alimentando cada vez mais, os níveis atencionais vão aumentando. E isso é um ponto importante. A gente sempre fala assim, eu vejo muitas pessoas dizendo, ainda mais em períodos onde estamos tendo cada vez mais aulas online, como que alguém vai conseguir ficar sentado na frente do computador assistindo aula por 3 horas, por 3 horas e meia, às vezes 2 horas, não importa. Como que ela vai fazer isso? É impossível alguém manter os níveis atencionais na frente de um computador por muito tempo. Só que se você prestar atenção, se você pegar vamos falar um jovem padrão da nossa sociedade, ele pode ficar entre 5, 7, 8 horas, se bobear até mais, jogando no videogame sem sair da frente da TV. Por que ele fica lá na frente jogando e não sai da frente da TV, e quando nós estamos fazendo alguma aula online, ele não quer ficar? Justamente a questão motivacional. Logicamente, tudo que funciona, tudo que pensamos em aprendizagem e o cérebro vai trabalhar para aprender, ele está diretamente relacionado com o significado que aquilo tem para a pessoa. Então cada pessoa traz consigo um histórico, traz a história da vida, e essa história está dizendo aonde é legal e onde não é legal. Por mais que a gente tenha, lógico que cada um tem os seus padrões de percepção, mas isso é importante. Então tudo que tem que ser ensinado, se você não mostrar para o seu aluno e ele não ver significado naquilo, o seu cérebro vai automaticamente querer sair dali, e por isso que é importante, tudo que você for ensinar, a questão é, como que eu vou ensinar isso? Como que eu vou fazer com que o aluno reconheça isso como importante? Esse é um ponto bastante crucial dentro da nossa discussão. Então, criar estratégias. Mas eu trabalho com coisas muito complexas, não importa. Mesmo sendo complexas, existem formas de você moldar aquilo algo muito complexo para ele ver aquilo com significado. Por isso que tem que ser sempre repensado, às vezes, a questão do conteudismo educacional, porque o conteudismo é complicado, porque às vezes ele traz conteúdos que não têm, às vezes, significado nenhum para ninguém. E às vezes o significado só terá mesmo sentido quando, sei lá, um aluno for fazer uma faculdade e aí ele estudou aquilo que ele viu lá atrás e não fazia sentido nenhum. Aí ele começa a ver sentido. Mas se ele não for seguir aquela carreira, não faz sentido nenhum ficar perdendo tempo com alguns conteúdos. Então eu trago para vocês aqui algumas estratégias que eu acho que são bastante interessantes para a gente poder levar a um aprendizado um pouco mais efetivo, com níveis atencionais maiores. Um dos pontos importantes é o ambiente. O manejo do ambiente é muito importante.
Minimizar elementos distraidores é extremamente importante, com exceção, logicamente, do infantil, onde a criança tem que ter muitos estímulos visuais, brinquedos, cores e tudo mais, né? Com exceção desse momento, o momento de aula, de ensino, ela precisa ter um ambiente que tenha um mínimo de distração, porque senão, como em vídeos anteriores, trabalhamos a questão atencional, justamente o nível está muito baixo, entre 3 a 5 minutos, imagina com elementos distraidores no ambiente, fica pior ainda, não é? Outra coisa, a flexibilização dos recursos didáticos. Não adianta você ficar só em lousa, não adianta eu ter só a apresentação, eu tenho que flexibilizar. Eu posso usar uma lousa, eu posso usar o recurso de data show do PowerPoint, posso usar um vídeo, posso usar uma estratégia em aula que eu faça o aluno participar mais ativamente? Sim, e isso é algo extremamente importante. Essa flexibilização faz com que essas oscilações de atenção que temos hoje possam minimizar bastante. Tem um trabalho que eu li o ano passado, esse trabalho ele traz uma informação muito interessante. Métodos ativos, quando você trabalha métodos ativos, aprendizagem ativa, com o aluno participando do aprendizado, você aumenta os níveis atencionais de participação. Inclusive aquelas situações que às vezes em sala de aula nós, dentro da aula a gente fala assim, aluno, vou ler, você, o que você acha de tal coisa? Às vezes o aluno ele é tão tímido que ele pode acabar com qualquer nível atencional que ele estava tentando desenvolver naquele momento, no momento que ele foi chamado a atenção, ele fica exposto e aí automaticamente muitos jovens se retraem. Os métodos ativos, às vezes trabalhar em grupos, pares ou grupos, minimiza bastante, porque mesmo a pessoa sendo mais tímida, ela está protegida, né? E aí ela pode sentir até mais a vontade de participar de recursos da aula. Outra coisa importante é justamente o uso adequado da voz e até a postura, inclusive até a vestimenta em sala de aula. O uso da voz é importante, como que é colocado, né? Hoje a gente vê tantos professores que destroem as pregas vocais justamente pelo uso indevido, gritando, tendo a voz acima dos alunos, que eu sei que é outro problema muito complicado, falamos em vídeos anteriores, né? A conversa em sala de aula prejudica drasticamente o aprendizado, mas a postura, né? A postura correta em sala de aula. Quer ver uma coisa que é muito comum acontecer? Você tem que tomar muito cuidado com o que você fala, porque o aluno está olhando para cada vírgula que você falar. Às vezes uma palavrinha errada ele fala para você. Às vezes tem professor que às vezes sem querer soltar um palavrão, ele vai pegar exatamente esse palavrão e falar para todo mundo, ó, o professor falou tal coisa em sala de aula. A vestimenta, como ele percebe, os alunos percebem a vestimenta. Você mudou uma vez e fala, ei professor, tá diferente hoje, hein? O que está acontecendo? São outros pontos importantes que têm relação justamente diretamente com essa observação constante. Então, cuidado com a voz, cuidado com a postura. Agora, tem um elemento que eu gosto muito, que é o elemento do humor e também música em sala de aula. Tem professor que não tem esse perfil, tá? Se você não tem esse perfil, logicamente não trabalhe com isso, mas é sempre legal pensar em estratégias, porque humor e música trabalham a parte emocional no sentido de diversão. O cérebro vai aprendendo brincando. Eu queria trazer alguns exemplos para vocês aqui, também para você ver como pode ser feita essa flexibilização em sala de aula. Por exemplo, vamos pegar um assunto. Eu quero usar humor dentro de um assunto. Não é contar piada, tá? Tem que tomar muito cuidado, que eu estou no meio de uma aula, eu conto uma piada, os alunos vão rir e vão relaxar e vão aprender mais. Doce ilusão. Se você contar uma piada descontextualizada do assunto que você está falando, eles vão lembrar da piada, não do assunto que você está falando. Eu já passei isso na pele. Tá? No início da minha carreira, eu achava, né, pela minha experiência, hoje eu estou com 22 anos de carreira, mas nos meus primeiros anos lá, 2 anos de carreira, eu achava que contar uma piada era legal porque você relaxava a turma. E aí eu encontrei um ex-aluno 1 ano depois de ter dado aula para ele, ele ficou feliz de me ver, ele fez uma festa e disse assim, professor, você marcou tanto a minha vida que até hoje eu não esqueci nenhuma piada que você contou em sala de aula. Aquela risada que eu dei para ele naquele dia foi uma risada tensa, porque foi um tapa na minha cara que mostrou para mim, você não pode fazer mais isso. Se for fazer humor, ele tem que ser contextualizado. Vamos dar um exemplo. Eu sou biólogo de formação, então eu trabalhei muitos anos dando aula de ciências e biologia, e quando eu ia dar, por exemplo, ensinar doença de Chagas, tá? Eu ia ensinar a doença de Chagas e eu preciso que o aluno aprenda o nome do causador da doença de Chagas, que é o protozoário Trypanosoma cruzi. Então o que eu fazia?
Mostrava a imagem, desenhava na lousa o tripanossoma, ele é um protozoário flagelado, mostrava as estruturas, mostrava como é que ele contaminava, como é que era ciclo, falava tudo, e no final falava para os alunos, e aí, vocês guardaram o nome do causador da doença de Chagas? Aí eles falavam assim, sim, é o barbeiro. Eu falei, não, o barbeiro é o vetor, o transmissor, né, que é o inseto que, ao picar a pessoa, defeca e nas fezes tem a forma contaminante do Trypanosoma cruzi. Aí eu falo, ah, tá, mas qual é o nome do protozoário? Aí um falava Trypanosoma cruzi, aí outro você via que ficava com uma carinha assim diferente, talvez com dificuldade, que quando você escuta a primeira vez o nome Trypanosoma cruzi, é um nome complicado, concorda? Então, depois que eu mostrava tudo, fazia toda a estrutura teórica, eu falava, gente, é muito fácil guardar Trypanosoma cruzi. É só você lembrar o que o intestino falou para o estômago. O que ele disse? Tripa nós somos. E o estômago falou, cruzi, porque ele não sabia que era tripa também. Tá? É uma brincadeira justamente para fazer uma analogia com algo que você já tem dentro de você. Né? Lembra da memória de trabalho em vídeos anteriores que nós já falamos? Se você não viu, vá lá no vídeo para você ver como é que funciona a memória de trabalho. É aquilo que nós já temos para integrar algo mais complexo. Né? Tripa, todo mundo já ouviu, somos, ok, né? Cruzi! Tem pessoa que quando fica abismada com alguma coisa, ele faz essa postura assim, cruzi, né? E automaticamente tem isso. Então, algo engraçado. Vamos pegar exemplo de música. Tem uma aula que eu tinha que dar, tinha que frisar algo muito importante, que era uma aula de fotossíntese. Então eu precisava que o aluno saísse dessa aula sabendo que o oxigênio liberado pelo processo de fotossíntese vinha da quebra das moléculas de água. Porque tem muitos alunos que vêm com a ideia que é o CO2, o gás carbônico. Ah, tira o C, sobra O2, O2 é oxigênio, então daí que vem o oxigênio, e isso não ocorre. Na verdade, o oxigênio vem da quebra das moléculas de água num processo da fase de claro, ou seja, quando tem luz, chamado fotólise da água. Tá vendo? Foto, luz, lise, quebra da água na presença da luz. Então eu tinha eles tinham que saber o nome do processo para saber de onde vem o oxigênio. Então eu mostrava, colocava na lousa, ó, 2 moléculas de água são quebradas, liberado oxigênio, hidrogênios, elétrons e tal, mostrava toda a complexidade bioquímica, mas depois eu falava, e aí pessoal, guardaram o nome da fase onde libera o oxigênio? Alguns faziam aquelas carinhas, mais ou menos, e aí eu falei, gente, isso é tão importante que até o Carlinhos Brown fez uma música para isso. Só que a música que foi pro mercado foi a deturpada. Eu vou cantar a original para vocês, né? Eu fazia todo esse drama justamente para quê? A música que foi pro mercado é aquela assim, ó. Bebeu água, tá com sede, olha, 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 água mineral, você vai ficar legal, piri, piri, piri. Lembra essa música? Então eu peguei essa música e a música ficou mais ou menos assim. Mostrando na lousa, eu falava para os alunos e pedia para eles responderem. Bebeu água? Eles tinham que falar, bebeu água não. Eu apontava para a lousa e falava, tem água? Eles gritavam, tem luz, tem. Olha, olha, olha a fotólise d'água, fotólise d'água, fotólise d'água, com a fotólise a água vai quebrar e oxigênio liberar, piri, piri, piri. Pega o aluno, traz para frente, pega uns 3, 4 alunos, dança, rebenta tudo para ver se não tem aprendizado. Eles se divertem, uma música com conteúdo traz algo bastante legal. Vou dar mais um exemplo de uma música que fez bastante sucesso, depois eu deixo aí, vocês vão ver nas descrições ao lado, o circuito da coagulação sanguínea. Eu vou explicar aqui e você observe a imagem que estará ao lado para você ver. O princípio de coagulação básico dentro do ensino básico, que eu estou falando de ensino básico, não na graduação, que é muito mais complexo, óbvio, né? Tem uma fase, são muitas fases, muito complexo, mas a base do ensino médio é assim. Se a pessoa cortou o dedo e se machucou, ela precisa liberar o fator iniciador de coagulação, que nós chamamos de tromboplastina. A tromboplastina, na presença de íons cálcio, converte protrombina, né, que é uma enzima inativa, foi produzida no fígado a partir da vitamina K, a protrombina em trombina, então a tromboplastina converte na presença de cálcio protrombina em trombina, e a trombina é justamente a enzima ativa que vai converter fibrinogênio, uma proteína solúvel, em fibrina, que vai formar o coágulo. Então olha a cascata que eu tenho que ensinar para o aluno.
Cortou o dedo, machucou, libera a tromboplastina. Tromboplastina lá junto com o cálcio converte protrombina em trombina e a trombina converte fibrinogênio em fibrina. Provavelmente já deu um nó na tua cabeça, se você não conhece isso, já deve ter dado um nó na tua cabeça. Só que aí o que eu fiz? Eu fiz uma música para tentar ajudar e foi uma música que fez bastante sucesso. Até hoje ela faz se eu canto essa música. Essa música é a seguinte, eu peguei uma música de Sandy Júnior, aquela Vamos Pular, adaptei para que ficasse mais ou menos assim. Vamos lá. Se cortou o dedinho, tromboplastina, vai converter protrombina em trombina, que converte fibrinogênio em fibrina. E aí vai poder coagular, vai 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 coagular. Percebe? Reparem que eu faço, pego uma música, é conhecida, ponho o conteúdo dentro e fica bem divertido. Isso é algo que pode trazer bastante aprimoramento para a aula. Outra coisa que, se você percebeu, novidade e contraste. Eu trago algo que contrasta, que é novo, que é diferente, saiu daquela estrutura padrão, tradicional. O aluno gosta de ser surpreendido e é isso que queremos deixar como mensagem nesse vídeo para você. Faça coisas incríveis, mude o seu padrão. Mesmo sendo uma aula online, dá para fazer situações onde os alunos do outro lado da telinha consigam se divertir, consiga usar esses recursos. O cérebro adora se divertir aprendendo. Quando tu pode perceber, toda criança ela vai se divertindo e ela vai adquirindo conhecimento cada vez mais. Utilize a ferramenta justamente para que você explore, minimize os números de elementos distraidores e aumente o número de ferramentas que possam empolgar esse seu aluno e fazer com que a aprendizagem se torne cada vez mais efetiva. Espero que você tenha gostado das dicas. Não deixe de curtir esse vídeo, não deixe de compartilhar com outras pessoas e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, que fazemos com tanto carinho para todos vocês. Forte abraço a todos, até o próximo vídeo.